Então assim, eu preciso ter realmente uma base estável. Então deixar ali sempre o que eu costumo dizer para os alunos é o seguinte: assuma uma base, uma postura onde você fique estável de forma que você não caia para nenhum dos lados. Né? Tem o pessoal que fala, porque tem que ter uma base de tantos centímetros para um lado, tantos centímetros para o outro, distância de ombro para frente, para o lado, enfim, cara, mais simples que isso. Em vez de complicar o negócio, deixa mais simples. O que você precisa entender sobre a sua base? Se eu estou aqui, por exemplo, minha base paralela, se eu for para um lado, eu não caio. Se eu for para o outro lado, eu também não caio. Então essa minha separação de pernas está tranquilo. Agora, só que se eu for para frente ou para trás, eu vou acabar caindo. Como é que eu faço para corrigir isso? Eu posso colocar um pé na frente do outro. Só que agora, se eu for para frente, eu não vou cair, perfeito? Se eu for para trás, eu também não caio, ótimo. Só que agora, se eu for para qualquer um dos lados, eu vou acabar perdendo o equilíbrio. Então, o que eu faço? Eu uno essa separação anteroposterior com lateral, jogando meu pé um pouco para frente e um pouco para o lado. Se eu vou para frente e não caio, vou para trás e não caio, vou para um lado e não caio, vou para o outro lado e eu também não caio, então eu estou estável. Não precisa ter ali uma medida específica, a largura exata do cara. Você precisa estar estável. O que você só não pode ter é uma base muito aberta ou muito fechada, beleza? O segundo problema que normalmente as pessoas acabam cometendo nesse sentido que você deve evitar é o arrastar dos pés. Então é muito comum você fazer isso quando você faz, por exemplo, no meio avanço, arrastar o pé de trás, ou quando você faz o meio recuo e arrastar a perna da frente. Então eu vou fazer um meio avanço, aí eu trago a perna de trás arrastando. Ou eu vou fazer um meio recuo, e aí eu pego a perna da frente e arrasto. Novamente, por que isso é ruim? Porque o ambiente é hostil, o ambiente é totalmente mutável. Eu não sei o que tem no chão que pode fazer eu tropeçar, pode fazer eu cair, o que vai comprometer a minha movimentação, por consequência, a minha estratégia, por consequência, a minha tática, por consequência, o meu combate, por consequência, o meu sucesso de eu sair vivo ou não daquela situação. Então, novamente, usando como referência lá, sei lá, um tatame que seja, um octógono que seja, você tem aquele chão limpinho, lisinho, que você pode arrastar o pé à vontade, que não vai ter nada que possa te impedir de movimentar, ok, o que também não é 100% garantido, às vezes pode enroscar o pé ali, já teve até um aluno que foi treinar no tatame, ele foi arrastar o pé, o polegar dele acabou enroscando no tatame, ele quase quebrou o dedo, né, nisso de enroscar o pé ali no tatame, que não tinha nada para ser enroscado e ainda assim acabou enroscando. Imagina agora você num ambiente totalmente desnivelado, cheio de pedra, cheio de caco de vidro, buraco, desnível ou o que for. Então assim, a ideia é que você levante o pé, não precisa ser uma movimentação exagerada, tá? Jogar o pé lá em cima, nada disso, mas o suficiente para você deslocar e não arrastar os pés. Como é que eu sei se eu estou arrastando ou não? Você pode ouvir isso pelo próprio som do movimento. Então se eu estou movimentando e eu estou ouvindo pouco ou quase nenhum som, beleza. Agora se eu estou deslocando, aí é porque está errado. Como é que eu aplico isso unindo a parte da traumatologia? Então eu posso colocar lá, por exemplo, uma sequência do ou 5, só para não ficar muito elaborado. Então eu faço lá, meio avanço 1, meio avanço 2, meio avanço 3, meio avanço 4, meio avanço 5. Coloco lá no meio recuo, meio avanço, meio recuo 1, meio recuo 2, meio recuo 3, meio recuo 4, meio recuo 5, certo? Fazendo isso com a mão esquerda, a mesma coisa. Inverto lá a base, esquerda frente. Então, primeiro, esquerda, direita, perna da frente, perna de trás, perna da frente, perna de trás. No meio recuo, direita, esquerda, perna de trás, perna da frente, perna de trás, perna da frente. Aqui eu estou marcando bem o pé, só para frisar. Isso eu até falo para os alunos no começo, é interessante fazer essa marcação de pé, bater mesmo, para evitar o arrastar, porque você se força a levantar o pé, porque você não consegue fazer essa marcação arrastando, certo? Então essa é uma
uma forma aí de você evitar o arrastar. Então, base, posição avançada, posso fazer meio avanço, meio avanço, meio avanço, meio avanço. Não sei se você viu ali, ó, mas deu uma escorregada no pé. Se eu tivesse arrastado, caso dê uma moitinha meio alta aqui, o pé ele deu uma girada. Se eu tivesse arrastado, possivelmente eu teria tropeçado. Então, por isso que é importante colocar lá a marcação. Meio recuo, meio recuo, meio recuo. Avança, avança, avança. Recua, recua, recua. Perfeito? Então, experimente essa movimentação.